Paz a todos, boa noite. É um prazer estarmos aqui para compartilhar a palavra de Deus mais uma vez, nesse domingo que o Senhor tem nos permitido chegar até aqui. E eu gostaria de orar mais uma vez. Gostaria que você pudesse ir na sua casa com toda a reverência, com todo esse momento que você está com sua família, juntos orarmos para que a palavra do Senhor possa falar ao nosso coração hoje à noite. Curva sua cabeça aonde você está e vamos orar mais uma vez. Deus bendito, eu quero te louvar porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, Pai. Nós cantamos hoje à noite aqui, Pai, a bondade do Senhor, mesmo em tempos de tribulação. Eu quero, Pai, pedir que o Senhor continue cuidando da tua igreja e que toda essa situação, Pai, ela não venha de nenhuma maneira a impedir com que a sua igreja cresça e impedir com que a sua igreja avance. Ó Deus, que maior seja o número de convertidos do que de mortos nessa pandemia, Pai. Que a graça do Senhor seja expressada através da sua igreja, Deus. Ó Pai, a sua igreja, ela não está fechada, a sua igreja está viva e atuante nesse mundo tenebroso. Que a tua graça e o teu amor, Pai, possa nos conduzir a viver vidas que glorifiquem o Senhor nesse tempo. Pai, eu ainda oro para que a tua palavra possa chegar aos corações hoje à noite de uma maneira que frutifique, que permaneça e que haja um crescimento espiritual, não apenas no meio do teu povo, entre os crentes, mas que outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor possam ter a palavra nos seus corações brotando hoje à noite e que, de fato, passando a fazer parte do Senhor, da sua família, do seu reino. Eu oro, Pai, na esperança que o teu Espírito haverá de cuidar, haverá de ministrar os nossos corações hoje à noite. Eu louvo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. No último domingo, o pastor Dário trouxe uma palavra especial sobre a Páscoa, mas antes dessa pregação, antes desse intervalo que nós tivemos aí para falar sobre a Páscoa, nós estávamos tendo uma caminhada no livro de Marcos, aonde nós estamos fazendo a exposição desse livro aos domingos aqui. Você já tem acompanhado muita coisa que nós temos compartilhado com vocês através dessas pregações, os MDDs, enfim. Então, hoje à noite a gente retoma essa caminhada. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículos de 1 a 20. Nós não vamos ler toda a passagem de uma vez, como de costume fazemos, quando vamos pregar. Então eu quero caminhar hoje à noite com você no texto, e vai ser uma caminhada cadenciada, uma caminhada onde a gente vai poder desfrutar da palavra de Deus à medida que a gente vai lendo, tá bom? Então deixa sua Bíblia aberta para Marcos capítulo 4, versículos, a gente vai ler de 1 a 20, né? Então você já deixa aí a sua Bíblia aberta. A gente vai compartilhar hoje a parábola do semeador, e esse texto da parábola do semeador ele é especial, porque ele vai surgir num momento muito importante do ministério de Jesus. Jesus vai contar uma parábola, ele vai falar de vários elementos dessa parábola, e a importância que ela vai ter para o reino de Deus, para o coração dos filhos do reino, e para todas aquelas pessoas que, mesmo que não fazem parte do reino de Deus, ela também vai ter um papel muito importante. Então, Jesus vai ministrar a palavra, e não só apenas nessa palavra, nessa parábola, mas nas demais, a gente vai perceber como Jesus vai apresentar elementos ali importantes do reino de Deus, que nós precisamos ficar atentos. Essa parábola de hoje,
ela é essencial para que você compreenda as outras parábolas que virão, tá bom? Então no próximo domingo, nós vamos ter a continuação da pregação nas parábolas de Jesus, e aí você vai ter o privilégio de ouvir aí mais das parábolas. Então hoje à noite, é importante que você compreenda Marcos capítulo 4, de 1 a 20, a parábola do semeador. Então, é muito interessante também compreendermos que quando Jesus começa pregando essa parábola, ele vai fazer isso dentro de um ambiente. E esse é o primeiro aspecto que eu quero abordar antes de entrar na parábola propriamente dita. Então, o ambiente em que o evangelho é pregado. Você pode ler comigo Marcos capítulo 4, versículos 1 e 2. Ele vai dizer: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Então esse texto que nós acabamos de ler, ele vai apresentar todo o ambiente ali que Jesus estava quando começou a pregar as parábolas. O ambiente, Jesus está numa praia, ali na verdade era o mar da Galileia, ele estava ali junto com os seus discípulos, e então Jesus ele senta para ministrar a palavra de Deus em um barco. É muito importante compreender esse ambiente que Jesus estava quando ele falou por meio de parábolas, porque com isso em mente você vai ser capaz de compreender muito mais claramente como Jesus está usando esse recurso. Mesmo que o ambiente ali é um ambiente de mar, ali onde o pessoal estava reunido, mas a parábola que Jesus vai trazer, ela vai ter aspectos de parte da cultura judaica, que é aquela cultura agrícola. O povo era muito voltado para a questão de plantações. Então a parábola que Jesus vai contar vai ter todo um sentido para eles. Então Jesus está ali nesse ambiente. Mas é importante a gente entender um detalhe. Eu não sei quantos vão conseguir recordar da pregação do pastor Judásio, quando ele vai destacar algumas coisas importantes nessa pregação. O pastor Judásio ele fez uma exposição de Marcos capítulo 3, de 20 a 35, aonde ele foi abordando dois aspectos ali dentro daquele ambiente da sinagoga. Jesus havia saído da sinagoga, ele estava fazendo curas, e então os escribas, uma comitiva que veio de Jerusalém, desceu ali para estar com Jesus. Ao olharem para Jesus, avaliarem seu ministério, eles chegaram a uma conclusão que Jesus fazia tudo aquilo movido por Satanás. Então Jesus dá uma palavra dura, uma palavra de repreensão e de condenação. Então o ambiente ali, ele era um ambiente de oposição e de incredulidade. E é nesse ambiente que Jesus ele vai começar agora a falar por parábolas. Porque ele foi percebendo que era um ambiente em que as pessoas estavam rejeitando. Você tem ali os escribas, os fariseus, que vão rejeitar o ministério de Jesus, vão se opor a ele, serão incrédulos. E também há uma parte das pessoas que acompanham Jesus, que também tem um certo aspecto de incredulidade, porque eles estão, na verdade, interessados apenas nos milagres que Jesus fazia. Então, esse era o ambiente que Jesus estava. Um outro aspecto interessante desse ambiente é que, a partir desse momento que Jesus tem ali esse embate com os escribas, a família dele também rejeita ali ele de momento. Jesus ele vai dando uma parada nesse ministério terapêutico de curas e milagres, e agora ele vai dar uma ênfase muito maior nessa questão de pregar publicamente e se deter em ensinar os discípulos, em doutrinar, em treinar eles, para que eles possam dar continuidade ao ministério que Jesus veio pregar, veio implementar naquele momento.
Então é importante você ir compreendendo todas essas coisas. Era um ambiente tenso, complicado. Então ele está ali na praia, ele já veio da sinagoga, passou da casa de Pedro, teve aquele embate com os escribas, a família, e agora, dias depois, ele volta a ensinar. Ele vai para beira-mar e ele começa a ministrar a palavra de Deus ali, dentro daquele ambiente. E ele vai apresentar a parábola do semeador naquele ambiente de pescaria. Jesus está ali, tem uma multidão, e ele começa, versículo de 3 a 9. Jesus, ele vai apresentando aqui da seguinte forma. Ele diz: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus, quando ele começa contando a parábola, ele começa chamando a atenção. Repare no texto, ele usa a palavra ouvir. Dentro daquele ambiente de pescaria, você pode visualizar como é que era aquela situação. Você tinha pessoas que estavam ali, provavelmente lavando as redes da pescaria da noite anterior, alguns consertando barcos, outros já preparando o peixe para levar para vender, e outros ali talvez já organizando o peixe para levar para casa. Todo mundo ali com a sua vida tocando naturalmente. Jesus chega, tem um grupo de pessoas, ele senta no barco, dá uma inclinadinha ali no barco que está um pouquinho longe da margem, ele senta ali e ele começa. E quando ele vai contar a parábola, ele dá essa entrada: ouvi. É como se todo mundo parasse as suas atividades ali, naturais, normais, e passasse a olhar: opa, o mestre vai falar. E ali todo mundo para ouvir o Senhor falar. Isso é uma chamada que Jesus está fazendo, porque algo que ele vai dizer ali é algo importante. Então, na parábola que ele acabou de contar, ele destacou aspectos que eram muito comuns da cultura judaica. Ele vai falar da semente, ele vai falar do solo, ele vai falar dos espinhos, vai falar da semeadura, do semeador, e ele vai destacar aspectos que são muito comuns, muito conhecidos da cultura judaica. Agora, um detalhe que chama atenção é que lá na frente a gente vai ver, quando Jesus conta essa parábola, alguns discípulos não entendem, e ele vai fazer uma parte com eles, vai explicar direitinho a parábola. Jesus conta a parábola com os elementos que são comuns da cultura e muitos não compreendem. Boa parte ali, a maioria não consegue compreender. Ele conta a parábola dando os elementos, dando as figuras. Nada do que Jesus disse ali era diferente, era esquisito, era fora do comum para eles. Tudo era natural para eles. Mesmo assim, o coração deles não conseguiu compreender. Jesus ainda diz, lá no finzinho da parábola: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ele começa a abrir na parábola, chamando a atenção: ouvi. E ele fecha a parábola dando essa palavra de atenção: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tudo que ele estava contando ali era para ouvir, era para ser percebido. Ele chama a atenção, ele conta a parábola, o povo não entende. Eles não entenderam. A gente vai saber mais na frente direitinho, com detalhes, mas esse era o ambiente que Jesus estava quando ele chega para pregar. E esse ambiente tenso, esse ambiente cheio de oposição, de incredulidade,
é o ambiente que o Senhor começa a ministrar a palavra. Diante de tudo isso que a gente acabou de ver, o que a gente pode concluir, o que a gente pode perceber como algo importante para a nossa vida, quando Jesus vai ministrar a palavra dentro desse ambiente? Jesus, uma implicação importante, Jesus continua pregando o Evangelho, mesmo sabendo que existe um ambiente de incredulidade e oposição ao seu ministério. E uma implicação importante é qual tem sido a sua atitude quando o ambiente em que você mora, estuda ou trabalha, tem pessoas que se opõem ao Evangelho, tem pessoas que são resistentes à sua fé. Como você tem reagido diante disso? Eu diria para você, sem hesitar hoje à noite, pregue a palavra. Mesmo sabendo que o ambiente em que você está, terão pessoas que vão rejeitar o Evangelho, vão se opor ao Evangelho, não vão crer no Evangelho. Não é o ambiente quem determina a intensidade da pregação, mas sim quando você está disposto a fazer a vontade do Senhor. Ministrar a palavra. Nós estamos nesse ambiente de isolamento, de confinamento, e é possível pregar a palavra e ministrar. Uma outra implicação importante é que Jesus, ele não utilizava mais os locais convencionais para pregar, como a sinagoga. Seu templo era a praia, praças, casas, ruas. Então, diante desse ambiente de isolamento social, qual tem sido a sua estratégia para pregar o Evangelho? Jesus não parou de pregar o Evangelho porque o templo, a sinagoga, não podia ser mais utilizado. Eu sei que é importante para a gente, quando nós olhamos para o nosso templo, onde a gente vai para adorar o Senhor, ali pessoas são salvas, o poder do Senhor age, e age mesmo quando a igreja está junta. Mas, queridos irmãos, é muito importante você entender que o Evangelho, ele não está aprisionado. Mesmo sem podermos nos reunir no templo, o Evangelho deve continuar sendo pregado, seja de casa em casa, seja nas células, seja através das redes sociais, seja inclusive por ligação telefônica, porque é interessante que hoje em dia o celular é usado para tanta coisa, a pessoa esquece de ligar, né? Eu estou aqui até, de certa forma, me entregando, né? Porque eu ligo pouco, eu uso menos o WhatsApp, atendo pouco, né, a questão das ligações. Mas aqui é importante a gente entender que o Evangelho deve continuar. Seja ligação, WhatsApp, visita com moderação algumas pessoas. É natural, é importante, é essencial que você continue pregando o Evangelho, mesmo quando o ambiente não é um ambiente favorável. É importante compreendermos um segundo aspecto, quando Jesus está lá ministrando a palavra do Senhor, é que a mensagem do Evangelho, ela é apresentada por parábolas. A gente acabou de ver a parábola que Jesus prega, os elementos que ele mostra na parábola. O pessoal ficou meio que voando quando ele apresenta a parábola. Alguns não conseguiram entender o significado dos símbolos, nem fazer a relação daquilo que estava sendo pregado com o dia a dia deles. E aí, o que acontece? Em determinado momento, Jesus vai ficar só com os discípulos. E o que vai acontecer? Os versículos de 10 a 13, eles vão apresentar para a gente como é que Jesus explicou essa parábola para os discípulos. Ele vai apresentar algumas razões pelas quais ele conta a parábola e o povo não entende. Acompanhe comigo a leitura do Marcos 4, de 10 a 13. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto deles com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam,
para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Quando a gente lê essa parte da intimidade, do momento que Jesus está ali só com os discípulos, essa mensagem que Jesus transmite, ele vai expressar aqui qual é a razão pela qual o povo ouviu a parábola, o povo viu ele contando, ele deu os elementos e o povo não entendeu. E aí Jesus, a só com os discípulos e alguns que estavam ali, provavelmente do círculo de relacionamento dos discípulos, eles vão começar a questionar Jesus sobre qual era o sentido da parábola, por que que ele contou a parábola, por que que ele estava falando em parábolas. Até antes desse momento aqui, Jesus vinha falando abertamente. Ele vinha falando, proclamando, mas devido à oposição, à incredulidade, todo aquele ambiente, Jesus vai mostrar agora por que ele estava falando em parábolas. Então, ele vai dizer que quando ele vai falar em parábolas aqui, ele dá um para quê, o propósito, né? Ele conta a parábola, mas assim, aos de dentro, eu vou explicar, eu vou dizer, mas aos de fora, eles não vão compreender. Aos de dentro ali, são os discípulos, são todos aqueles, além dos discípulos, que estavam conseguindo ouvir e trazer para o coração e guardar no coração aquela palavra. Mas os de fora, que são os de fora do reino, a eles iam ouvir, eles iam ver, mas não iam entender e não iam perceber. E aí Jesus, na verdade, quando ele cita, quando ele faz essa declaração, ele na verdade está citando aqui o profeta Isaías, lá no capítulo 6, versículos de 8 a 10, quando Isaías é comissionado pelo Senhor e direcionado pelo Senhor para trazer uma palavra de juízo contra o povo de Judá, contra o povo de Israel. Então, quando o Senhor está falando lá para Isaías, ele vai usar as mesmas expressões, para que eles vendo, eles não vão conseguir enxergar, para que ouvindo, eles não vão conseguir entender, para que não haja conversão nem arrependimento. Olhando assim, parece uma coisa dura, parece uma coisa assim meio que, mas como que Jesus está fazendo isso? Com aquele povo todo. E aí, na verdade, quando ele traz essa parte da declaração, ele está trazendo meio que mesmo o ambiente de lá para cá. Porque lá, o povo estava com o coração endurecido. Deus já havia chamado a atenção do povo, repreendido, tentado trazer o povo de volta para viver a aliança. E o povo rejeitou o Senhor. Com dureza de coração, fecharam os olhos e o entendimento para não entender o que o Senhor estava falando. Eles não queriam o Senhor. Eles rejeitaram o Senhor. Assim como Jesus aqui está sendo rejeitado por escribas, fariseus, saduceus e uma boa parte das pessoas que mesmo ouvindo vão rejeitar o Senhor, vão rejeitar a mensagem do Senhor. Então Jesus, ele simplesmente aponta que é o cumprimento messiânico da palavra do Senhor. Jesus, quando faz essa citação, ele se coloca nesse papel do profeta. Ele, quando ministra a palavra de Deus, nesse sentido de que muitos vão ver, ouvir, não vão entender. Irmãos, isso é interessante, porque quando essa palavra vem, ela vem para trazer para todo aquele povo um aspecto de meio que rejeição, uma palavra dura de condenação para aquela geração que era incrédula e opositora. Então, quando ele conta em parábolas, se você pega esse mesmo texto de Mateus, você vai encontrar aspectos que vão ser bem interessantes. Eles vão apresentar a motivação do coração das pessoas quando eles ouviam. Era a mesma lá de Isaías. O texto vai dizer lá em Mateus 13 que eles ouviam de mau grado, eles endureceram o coração e eles rejeitaram o Senhor. Então, a partir dessa rejeição,
dessa oposição, dessa incredulidade, o Senhor passa a contar por parábolas. E aí, a parábola, ela vai ser uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Ela vai ser uma bênção para aqueles que vão ouvir, para aqueles que vão entender, para aqueles que vão com um coração humilde ouvir, se dobrar, se inclinar e receber o Senhor. Isso vai ser bênção para eles. Para aqueles que vão rejeitar com dureza de coração, com oposição, ela vai ser uma palavra de condenação para essas pessoas. Esse é um aspecto do Evangelho quando a gente prega. Que ele, quando é apresentado, ele apresenta esse aspecto da condenação e do juízo, mas ele apresenta o aspecto da salvação, da mudança, da transformação, que muitos rejeitam. Então, o que se conclui de tudo isso? Que quando Jesus ele apresenta a parábola aqui, ela tem esse aspecto de bênção e maldição na ministração da palavra. Isso também é implicativo para nós quando nós pregamos o Evangelho para as pessoas. Ele vai ter esse aspecto de trazer a esperança da salvação por causa da condenação do pecado, mas ele vai ser ao mesmo tempo uma palavra de condenação e juízo, porque você vai falar do pecado, você vai falar do inferno, você vai falar da salvação. E assim como foi nessa geração aqui, muitos vão rejeitar. Mas o Senhor, Ele tem o controle do seu plano. E Ele vai salvar pessoas, usando você na ministração da palavra dEle. Então, é importante você continuar mantendo o foco. Por que que Jesus falava aos filhos do reino? É claro, aos de fora, eles não vão entender. Porque o coração deles está endurecido. Você está hoje fazendo parte do reino de Deus. Porque assim como os incrédulos, você não entendia nada quando alguém pregava para você. Alguém pregava na sua casa, no seu trabalho, você não entendia nada do que estava sendo dito. Mas um determinado dia o Senhor abriu o seu entendimento. E você compreendeu a palavra. E você foi salvo. E você hoje não é mais os de fora. Você hoje faz parte dos de dentro. De dentro da onde? Dentro do reino de Deus. Em terceiro e último aqui, nós já estamos caminhando para a explicação da parábola que Jesus vai fazer. Vamos perceber a resposta dos corações quando o Evangelho é pregado. Como é que os corações eles vão responder ao Evangelho quando ele é pregado? A parábola do semeador, ele apresentou os aspectos da cultura, ele apresentou figuras que eram muito claras para o pessoal da época. Eu quero ler com você os versículos aqui de 14 a 20. Na verdade, eu vou caminhar com você aqui em cada trecho para a gente poder caminhar junto aqui, você tendo um entendimento de cada solo. Então, é importante a gente entender alguns detalhes importantes. O que é parábola? Parábola ela é uma símile, uma comparação, uma figura de linguagem. Mas parábola ela é uma história do céu contada aqui na terra. Jesus trazia elementos dessa espiritualidade. Ele apresentava aspectos do reino de Deus na terra enquanto estava com os homens. Então, o papel não era exatamente deixar a coisa clara, como a gente já viu lá atrás. Jesus clareava para aqueles que eram seus discípulos, para aqueles que ele ia abrindo o entendimento e com humildade de coração as pessoas iam recebendo a palavra do Senhor. Então, como é que esses solos eles vão responder a essa pregação do Evangelho? A gente vai perceber que, em primeiro lugar, alguns corações eles vão responder com indiferença. Na parábola, ele vai falar do semeador. O semeador é o que semeia a palavra, quando ele vai dizer, acompanhe comigo a leitura do texto. Eu vou ler em paralelo esse texto aqui para você ir entendendo, ok? Eu vou pegar parte do versículo que está lá do 3 e 4 e juntar com o que está aqui de 14 a 20. Então ele dizia: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho.
e vieram as aves e a comeram. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, vem logo o maligno, vem logo o Satanás e tira a palavra semeada neles. Então, Jesus está contando a parábola lá e agora ele está passando a interpretar essa parábola. Os elementos que ele deu, em particular, ele vai explicando para os discípulos e para os que estavam com ele ali, o que significava tudo aquilo. Então, ele fala da questão do ouvir, chama a atenção e ele vai destacar alguns aspectos. Quem é o semeador? O semeador é o que prega a palavra. Naquela época, o semeador era Jesus e os discípulos. Hoje somos nós, você que prega a palavra, que evangeliza, que ministra a palavra do Senhor. A semente é a palavra de Deus, os solos são os corações dos homens que vão receber essa palavra de diversas maneiras. Aqui, esse primeiro solo que a gente acabou de ler, ele vai responder com indiferença à palavra de Deus. O evangelho está sendo pregado, ministrado, só que o texto diz que quando o semeador vai sair para ministrar, para jogar a semente, ele vai fazer isso num campo. É bom que se diga, aqui não são 4 solos, é apenas um campo, e dentro desse campo você tem solos diferentes. Ele usa a expressão que o semeador ele sai, pega a semente, ele tinha meio que uma bolsa que na minha época chamava bolsa tiracol, acho que é isso mesmo, né? Aquela bolsinha que você botava aqui de lado, cheia de semente, ele metia a mão na semente, ia para o campo e ia jogando essa semente. Ele vai destacar os da beira do caminho, as sementes que caíram à beira do caminho. Quando ele está lá fazendo a semeadura no campo, havia trilhas que eram feitas pelo muito transitado os semeadores. À medida que eles iam caminhando dentro do campo, eles iam abrindo trilhas, aquele chão era batido, era pisado o tempo todo ali por eles. Então eles iam por essas trilhas, eles iam jogando a semente para que a semente pudesse. E a semente, ao cair, ela caiu nesses solos diferentes. Então, quem são aqui os da beira do caminho? Serão aqueles que Satanás, de uma maneira muito fácil, muito simples, vai conseguir tirar a mensagem do coração deles. Ele está lá ouvindo e Satanás, ele vai utilizar alguns expedientes para poder fazer isso. Ele vai usar muitas vezes expedientes como distrações, na hora da pregação. Às vezes você está lá na sua empresa, na sua escola, mesmo agora nessa época de confinamento com a sua família, e você começa a pregar o evangelho, e aí quando você pensa que não, está lá o somzão alto do outro lado, e você não consegue transmitir com clareza ali a pessoa. Você está ministrando a palavra de Deus, a pessoa está ouvindo, está começando a ter interesse pela palavra, e aí a pessoa sai dali daquela conversa que você tem, seja no ponto de ônibus, em qualquer lugar, você está ministrando a palavra, e ali ele encontra um amigo, um colega, e fala: escuta aí, eu estou ouvindo aí que você está falando coisa de crente, rapaz, esquece isso aí não é futuro não, rapaz, vai ver sua vida. Então Satanás, ele vai usar esses expedientes, vai usar pessoas, lamentavelmente, até mesmo o mau testemunho de alguns crentes. Porque às vezes você está aqui pregando o evangelho para uma pessoa e ela fala assim: eu não vou crer não, porque é o seguinte, eu conheço um crente, conheço uma pessoa que é assim, para ir lá, ele tem um testemunho feio, eu não sei. Ele acaba de dizer que é crente, mas ele deve todo mundo, ele é uma pessoa que enrola todo mundo. Então muitas vezes o mau testemunho é usado pelo inimigo para que a semente seja ali tirada. O agente direto de tirar a semente é Satanás e os seus demônios, o reino das trevas. O pecado, dureza de coração, vão trabalhar tudo em conjunto para que a semente possa ser tirada do coração. Falsas pregações,
más amizades na escola, más amizades no trabalho. Tudo isso são expedientes que o inimigo se aproveita, se utiliza para poder remover a semente do coração. Isso é importante você entender. O texto diz aqui, enquanto eles ouvem, enquanto a pregação está sendo feita, a palavra está sendo dita, Satanás vai lá e tira. Então hoje à noite, você está ouvindo a palavra do Evangelho, você está ouvindo a palavra de Deus. Então, eu não sei o que está acontecendo aí na sua casa agora, mas se está acontecendo algo que alguém está tentando tirar a sua atenção do que você está pretendendo, do que você está ouvindo agora, pede a Deus para concentrar o seu coração no que você está ouvindo hoje à noite. Porque se Deus tem interesse que você está ouvindo a palavra, o Senhor tem interesse em transformar a sua vida. Então esse era o aspecto desse solo à beira do caminho. A semente foi jogada à beira do caminho, as aves vieram, comeram, e ali a pessoa vai agir com indiferença ao Evangelho. Agora, uma coisa interessante é que você vai encontrar pessoas assim quando você está evangelizando, indiferentes ao Evangelho, com aspecto de dureza, de incredulidade do coração. Porém, você precisa manter firme o seu propósito de continuar ministrando a palavra de Deus ao coração dele, até que um dia o Senhor, se for o plano dele, salvar essa pessoa. Mas o fato que o solo é ruim não é uma justificativa para você deixar de pregar. Continua, prega para essa pessoa enquanto Deus colocar essa pessoa perto de você. Ministra o Evangelho ao coração dela. Como bons agricultores do reino de Deus, nós devemos trabalhar arduamente no preparo dos solos, através da pregação da palavra de Deus, para que esses solos possam se tornar boa terra para ali frutificar o Evangelho, a semente do Evangelho. Tem um segundo solo, como os corações responderão ao Evangelho quando ele é pregado. Alguns corações vão responder de modo artificial. Lá em Mateus capítulo 4, Marcos 4, versículos 5 e 6, ele vai dizer: outra caiu em solo rochoso, aonde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Lá no versículo 16 e 17 da explicação dessa parábola, ele vai dizer, versículos 16 e 17 aqui: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Jesus, quando ele está interpretando essa parábola, ele vai dar aspectos que a gente vai começar a perceber como é que essa pessoa ela respondeu ao Evangelho quando está sendo pregado. Ela é uma pessoa que tem dois aspectos bem interessantes. Esses aqui são os que vão ouvir a mensagem, logo vão tomar uma decisão, vão receber a mensagem, e aí eles vão, com o tempo, abandonar a convicção, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele vai destacar que essa planta, essa semente, ela cai num solo dentro daquele campo, em que esse solo, ele tem pedras. Então a plantinha está lá, ela começa a descer as raízes, mas ela é impedida pela pedra que está lá. O sol nasce, vai mandar ali seus raios, e aí vai queimar aquela planta, porque ela não tem raiz, ela não tem como absorver umidade, ela não tem como alcançar profundidade. Esses são os superficiais. Eles vão ser pessoas que você vai estar, enquanto está ministrando a palavra de Deus, pessoas vão ter uma adesão ao Evangelho muito rápido. Você vai até se espantar com aquele
crescimento, com aquele avanço que aquela pessoa vai ter no reino de Deus. Alguém que quer crescer, que quer fazer cursos, quer avançar e está lá, vivendo. Sabe qual é o problema? É que no desenvolvimento dessa pessoa no reino de Deus, quando chegar um momento que ela vai precisar demonstrar convicção da mensagem que ela aderiu, ela vai dar para trás. Isso é facilmente percebido nos relacionamentos que nós temos. Dentro da igreja, fora da igreja, você vai perceber. Eu lembro de uma época quando eu fui pastor em Capitão de Campos e perto da minha casa tinha um grupo de meninas, elas eram irmãs, conviviam juntos, e tinha um casal ali na verdade era um casal, era uma mulher, gostava de outra, tinha todo aquele aspecto homossexual. E aí eles foram assistir o culto. E aí beleza, e eu estava lá pregando. E aí quando foi no fim da mensagem, ela recebeu a mensagem do evangelho ali, ela disse que queria Jesus para a vida dela. E aí beleza, a gente foi fazendo um acompanhamento. E aí à medida que a gente foi mostrando a seriedade do que é viver o evangelho, ela disse uma frase para mim que até hoje eu não esqueci. A minha esposa até brinca, dá até algumas risadas quando ela lembra disso. É que quando eu fui fazer a visita lá e apresentar a palavra, ela falou assim: pastor, é complicado porque o senhor leva muito a sério esse negócio de palavra de Deus. E aí, você já viu, quando a coisa estreitou, que ela precisava tomar uma decisão de fé, ela volta para trás. E ela voltou. Ela abandonou e ela foi viver a vida dela. A gente está assim, irmão, a gente conhece uma porção de pessoas que são assim. E chegaram, ouviram, tem uma resposta rápida, muitas vezes emocional, eufórica do evangelho. E aí, vamos seguindo, só que ela vai começando a tropeçar nas dificuldades, quando ela precisa demonstrar convicção do evangelho, do que ela crê, ela dá para trás. Ela não tem profundidade, como o texto diz. Ela não entra nesse ciclo de relacionamento, de profundidade com o Senhor Jesus Cristo. Em vindo a aprovação, ela vai se tornar uma pessoa que vai voltar atrás. Ela não tem firmeza no evangelho. Esse é o coração de uma pessoa que recebe aquela animação, mas no fim não era alguém que realmente é convertido, que é salvo. São pessoas que amam a palavra, são pessoas que amam, na verdade, ouvir pregação, não a palavra, ouvir pregação, são ali, gosta dos pastores, dos irmãos, da igreja, mas quando a coisa chega, a coisa aperta, ela sai, ela vai embora. Jesus vai destacar um outro solo: alguns corações ficarão divididos. Versículos aqui 18 e 19, Jesus vai explicar a parábola, mas a gente vai ver lá o versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Lá no versículo 18 e 19, Jesus disse: outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, o semeador está lá, mete a mão no bornal, joga, a semente ela vai caindo e ela cai num solo agora em que os espinhos crescem junto com ela. Essa planta, os espinhos crescem primeiro e os espinhos agora começam a sufocar aquela planta. Ela não consegue desenvolver nenhum fruto porque ela está sendo sufocada pelos espinhos. E aí Jesus ele vai apresentar essas características. Ele vai dizer que, olha, quem são esses? São as pessoas que vão ter um coração dividido. Elas vão querer, gostam das coisas do reino, da palavra, recebe ali o que está sendo dito,
mas são pessoas que nunca têm tempo para Deus. Normalmente são pessoas que o desejo principal do coração delas é ajuntar riqueza. Ela está envolvida com as coisas do mundo, com as programações do mundo, em juntar dinheiro. Por isso o coração dela fica dividido. Porque ela tem dois deuses ali no coração dela. Ela quer agradar a Deus, mas quer agradar o mundo. Não é que ela tem Jesus. Ela pensa que tem e ela quer agradar a Deus, mas ela não quer deixar de agradar o mundo. Ela se envolve, o foco dela é ganhar dinheiro. O foco dela é ganhar coisa. O que fascina o coração dessas pessoas? Não é a palavra, não é o reino, não é a salvação, conversão de pessoas. Como o próprio texto diz, o que fascina ela é as coisas desse mundo e as riquezas. É isso que vai fascinar o coração dessa pessoa. Ela nunca vai ter tempo para Deus. Todo esforço que ela faz é para ganhar dinheiro. Aqui é aquela correria para tentar ter uma estabilidade de vida. Porque eu preciso ganhar mais, preciso juntar mais, porque com mais dinheiro eu vou conseguir ter uma estabilidade melhor e eu vou conseguir garantir o meu futuro, né? Às vezes eu encontro situações assim, quando a gente vai fazer o pré-nupcial, algumas pessoas com essa doce ilusão de querer primeiro criar uma estabilidade, ter tudo. Até gosto de brincar, né? Quando o pessoal fala isso para mim, você tem que ter primeiro uma estabilidade, ter isso, ter aquilo. Eu falo, quando você tiver com 70 anos, aí você vai querer casar. Não, pastor, a estabilidade principal é a do reino de Deus. Essa é a principal estabilidade. Não é correr atrás de riqueza. Eu não estou dizendo aqui que é errado, que é pecaminoso você trabalhar arduamente, de você buscar ter uma vida melhor. Não é nada disso. A questão aqui é que o Deus do coração dessas pessoas é a riqueza. Você pode lembrar comigo do jovem rico. Quando ele foi interrogado por Jesus, ele chega, ele diz para Jesus que desde cedo ele obedece os mandamentos, ele é aquela pessoa que obedece os pais, que ama Deus, e enfim. E o Senhor fala para ele assim, tudo bem, vende tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres e me segue. E você terá um tesouro ainda maior. Quando ele foi colocado à prova, sabe qual foi a resposta dele? Ele ficou triste. Porque sabe qual era o Deus dele, que ele amava? Não era o Senhor. Eram as riquezas, as posses que ele tinha. Seu coração de uma pessoa que ainda não conhece o Senhor. O foco dela é o dinheiro. O Deus dela é o dinheiro. Você lembra quando Jesus destaca lá em Mateus capítulo 6, versículo 24? Não podeis servir a dois senhores. Você vai agradar a um, vai desagradar o outro. Então é fato, é importante você entender que nessa relação de viver dentro do reino de Deus, você precisa escolher um Senhor. Se for a riqueza, como foi o caso aqui desse solo, você nunca vai dar fruto. Porque essas demandas do mundo, elas vão sufocar a palavra no seu coração. Você não vai crescer, você não vai avançar, você não vai chegar a ter um relacionamento com o Senhor. Então, você precisa do Senhor. Esse é o quadro que vai sendo apresentado. Um solo onde as pessoas respondem com indiferença. Um solo onde as pessoas não vão alcançar profundidade. Um solo em que os espinhos, as fascinações desse mundo vão sufocar a palavra no coração delas. Elas vão morrer ali, não vai ter, não vai nascer ali no coração delas. Mas tem palavra de esperança, né? Tem um solo bom. E aí, Jesus diz, versículos 8 e 9. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os que foram semeados, 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem,
frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. É impressionante que esse quarto solo ele vai destacar as características de um coração que responde à palavra de Deus. Ele vai responder com frutificação permanente. Quando Jesus conta a parábola, é importante que a gente entenda que Jesus está aqui contando a parábola e apresentando a questão de duas respostas que vão ser dadas. Do solo 1 ao solo 3 é só uma resposta. De diferentes maneiras, mas é só uma. No fim, todos eles rejeitaram o céu. O quarto solo é a resposta que Jesus espera que se dê quando o evangelho é pregado. Esse solo, como o próprio texto vai destacar, os semeados em boa terra ouvem a palavra e recebem. Eles não são indiferentes em relação ao que estão ouvindo. Eles não são superficiais. Eles não vão deixar com que as coisas desse mundo sufoquem o evangelho no coração deles. Eles ouvem, eles recebem. Enquanto nos solos anteriores trancavam o coração, aqui eles recebem. E recebem, e qual é o resultado quando o evangelho é recebido no coração de uma pessoa? Não tem outro senão frutificar. Esses aqui são os que vão ouvir, vão receber, vão crescer, vão alcançar profundidade, vão desenvolver frutos, tanto o fruto do Espírito quanto os frutos de arrependimento. A vida deles vai ser marcada por mudança, porque é isso que o evangelho faz quando ele é recebido por uma pessoa no coração dela. É isso que acontece. A pessoa vai frutificar. O Senhor destaca na parábola que esses frutos eles vão ser a 30, a 60 e a 100 por um. Essa é a proporcionalidade que eles vão conseguindo frutificar. A 30, a 60, a 100 por um. O que a gente precisa entender aqui, a despeito do que seja cada um desses aspectos de 30, 60 e a 100, é que a palavra, quando ela chega no solo bom, ela dá fruto. Esse é o aspecto que você precisa guardar. Isso é o que você precisa entender. Isso é o que você precisa refletir à medida que você tem ouvido o evangelho. É importante que você pare para avaliar, refletir como você tem respondido ao evangelho. Como o seu coração tem respondido a esse evangelho que tem sido pregado. Você tem ouvido o evangelho há muito tempo. No seu trabalho, na sua escola, às vezes pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Você tem ouvido o evangelho através de pregações, boas pregações da palavra, através de rádios, televisão, internet. A palavra tem chegado. E que resposta você tem dado? Que tipo de resposta você tem dado a esse evangelho que tem chegado a você? Você tem ficado indiferente? Você não tem guardado a palavra de maneira que ela alcance profundidade em você? Você está deixando que a conquista das coisas desse mundo seja mais importante do que as do reino? Você precisa hoje receber essa palavra no seu coração. E aí você entra com o detalhe: pastor, como? Você precisa, quando você olha para os outros solos, os anteriores, você vê um aspecto que eles não dependiam de si mesmos para que a mensagem, para que a semente chegasse, fincasse ali, brotasse e desse fruto. Olhando para essa questão da agricultura, você coloca a semente, você planta ela, mas se Deus não agir, ela não nasce. É igual no seu coração. Quando você olha para esse cenário e vê que você está num cenário de impossibilidade para você, você só tem uma opção:
você precisa se ajoelhar, clamar ao Senhor, pedindo misericórdia. Deus, entra no meu coração, Senhor, faz a tua palavra frutificar, porque eu mesmo não tenho capacidade de fazer essa semente frutificar. Você precisa depender do Senhor hoje à noite. É isso que você precisa. Para concluir, eu quero que você reflita sobre algumas coisas que a gente tem dito. Você tem respondido ao Evangelho, como você tem respondido ao Evangelho sempre que tem a oportunidade de ouvi-lo? Você conseguiu perceber em quais desses 4 solos você se encontra hoje? Diante de tudo que foi exposto, você conseguiu enxergar onde que você está? Diante de tudo isso que foi exposto, como que você vai responder ao Evangelho hoje à noite? Qual tem sido a sua resposta a esse Evangelho? Quando você termina de ouvir a mensagem, o que você faz com ela? Você deixa o que a palavra diz para seguir o conselho de outras pessoas, amigos, familiares, etc. Ou na hora das dificuldades, ao invés de confiar na palavra de Deus, você passa a ficar escandalizado, você rejeita, você vai para o mundo? Ou você tem deixado que os prazeres desse mundo sufoquem a palavra em você? O que Jesus espera de você? Lembra? 2 respostas. Os 3 solos são 3 maneiras diferentes de dar a mesma resposta. Não ter ali o Senhor. Rejeição ao Senhor. A resposta que o Senhor espera é que, de fato, você seja como um dos simples da parábola. Aliás, do contexto, do ambiente. Como os discípulos que ouviram com simplicidade de coração, receberam a palavra e a palavra fez o efeito. Você lembra? É assim que você precisa estar hoje à noite. Eu quero concluir dizendo que se você está nesse solo, ou 1, 2 ou 3, eu quero dizer para você que hoje à noite você pode ser o solo bom se você se entregar ao Senhor hoje à noite. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que o seu entendimento seja aberto. Mas não adianta só eu orar. Você precisa, arrependido, clamar ao Senhor para que a semente da palavra dele, que foi pregada hoje à noite, que está sendo pregada hoje à noite em vários lugares, entre no seu coração e que você se submeta a essa palavra. Curva sua cabeça onde você está e eu quero orar por você. Eu quero orar por você que olhou e se enxergou num desses 3 solos. A esperança para você hoje à noite. Senhor, a tua palavra foi apresentada hoje à noite. E nesse momento, Satanás atua com muita intensidade para tentar tirar a palavra do coração de muitas pessoas. Mas, ó Deus, nós não tememos o diabo, porque nós temos o Senhor. E, ó Deus, por mais que pareça que Satanás tenha alguma vantagem, o domínio completo e soberano da obra e do reino é do Senhor Jesus Cristo. E na sua soberania, o Senhor vai agir para salvar aqueles que o Senhor elegeu, aqueles que o Senhor escolheu. E eu creio, Pai, que hoje à noite o Senhor está escolhendo muitas pessoas, Pai, para receber essa palavra, para receber essa mensagem. Eu oro, Deus, para que esses corações, eles possam se voltar para o Senhor e entrar num relacionamento com eles. Eu oro, Deus, também pela vida dos teus filhos, nós que somos incumbidos dessa tarefa de semear a palavra do Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê
prudência, mas nos dê, ó Pai, ousadia para pregar a palavra do Senhor. Não importa se o ambiente é de oposição, de incredulidade, de dureza. Se as pessoas da nossa família, do nosso trabalho, de onde quer que seja, se eles vão rejeitar a mensagem, o que eles vão fazer com a mensagem, isso é uma parte entre o Senhor e essa pessoa. Mas a nós cabe a tarefa de pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor, a grandes e pequenos. Então, ó Pai, que nós sejamos agricultores, tementes e diligentes na obra de espalhar a semente do Evangelho. Não importa o solo, não importa as dificuldades, que o Senhor nos use para que a sua graça possa ser espalhada em toda a terra, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que diante de tudo aquilo que foi exposto, se você tomou a decisão de ter Cristo Jesus no seu coração, eu recomendo você a buscar alguém que conhece a palavra de Deus, que tem um temor a Deus, e que você caminhe discipulado com essa pessoa para que você cresça em conhecer ao Senhor. Deus abençoe.